Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sandy, eu sou da Agregare Soluções Ambientais. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre a Agregare, que é uma empresa que trabalha com a gestão de resíduos orgânicos. E, a partir dos resíduos orgânicos, que são um passivo ambiental, nós transformamos isso em um ativo econômico que serve para fertilizar o solo. Então, a nossa visão é o desenvolvimento de biotecnologia para a qualidade do solo, seja para a estruturação de solo ou para gerar simbiose com as plantas. Então, eu vou passar um vídeo institucional nosso, rapidinho aqui, para vocês. Está funcionando aqui? Parece que não está passando. Para vocês entenderem como que funciona o nosso processo de gestão de resíduos. Na vida, cada dia é um novo começo. Tudo se renova. Folhas, terra, água, ar, eu, você. Tudo é novo, todo novo dia. E a vida é feita de transformações. E somos nós quem fazemos elas acontecerem. Escolhas que nos levam a novos lugares e a inovação está sempre um passo adiante de nós. A Agregare transforma a matéria bruta, resíduos e restos em riquezas, em matéria viva. Um adubo regenerador da vida no solo, promovendo a diversidade e interação de micro-organismos, melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas das plantas. Isto libera nutrientes no solo, descompactando e ajudando na absorção da água, sendo uma alternativa para a melhor reutilização dos fertilizantes minerais, já que esses têm maior retenção quando são utilizados em conjunto. Desta forma, a terra produz mais. Todos os meses, nós transformamos em média 2.000 toneladas de resíduos orgânicos, vegetais e animais das agroindústrias no oeste do Paraná. Assim, nossa empresa dá o correto destino a milhares de toneladas de materiais que iriam contaminar a água e o solo na nossa região, gerando um produto capaz de contribuir para combater as doenças do campo, aumentando a produtividade, diminuindo os custos de produção e melhorando a qualidade do alimento produzido. Estamos construindo novos conceitos e relações e queremos que você faça parte disso. Pessoal, no processo de compostagem, que é um processo natural e existe há mais de 5.000 anos, acontece o trabalho dos micro-organismos. Nós, num processo industrial, utilizamos micro-organismos eficientes para poder acelerar esse processo. E também disponibilizar uma maior quantidade de nutrientes para as plantas. Hoje, praticamente todo mundo sabe da existência dos inoculantes, que tem a capacidade de fixação de nitrogênio no solo. Eles são um tipo de bactéria presente no solo. Existem vários deles, né, que fixam nitrogênio. Cada planta vai ter uma simbiose melhor com determinado tipo de micro-organismo. E esses micro-organismos são responsáveis por várias funções, tanto nas plantas, como nos seres humanos, quanto nos animais. Então, basicamente, eu vou fazer um resumo aqui de como se formam os solos. A formação dos solos, ela acontece por um lento desgaste das rochas, pela degradação de seres vivos, sejam eles plantas ou animais,
E é esse o processo que nós desenvolvemos em escala industrial, para poder fazer uma reposição tanto de matéria orgânica quanto de micro-organismos vivos, para o cultivo se tornar mais sustentável e mais eficiente. Então, a compostagem surgiu há 5.000 anos e na China passaram a perceber que em locais em que se acumulavam grandes quantidades de restos, de dejetos, ao entorno desses locais costumava gerar uma fertilidade natural para as plantas. Então, tinha uma tendência das plantas irem se desenvolver nesses lugares. E elas vinham mais vigorosas do que em locais que não tinham esse processo de decomposição. Esse processo ele acontece principalmente por conta de 2 elementos. Um deles é o carbono e o outro é o nitrogênio. Então, o carbono está presente em praticamente tudo que tem vida. Nas plantas, ele é sintetizado através da ação do sol. E o nitrogênio está disperso na atmosfera, assim como muitos outros gases. Então, a forma mais fácil de absorver o nitrogênio é através desses micro-organismos eficientes, que eles, através da água que vem da atmosfera, eles conseguem fazer com que a planta assimile facilmente essa molécula que não estaria disponível para a planta se não fosse esse micro-organismo. Então aqui tem um quadrinho que mostra um pouco esse processo, o CO2, que seria o gás carbônico, se formando através da ação do sol, sintetizando através das células das plantas, e o nitrogênio que vai precipitando, assim como outros elementos que estão contidos na atmosfera. Aqui nós temos então um processo, o passo a passo do nosso processo. A gente basicamente mistura quantidades equilibradas de matéria seca, que seria o carbono, com o nitrogênio, que são elementos úmidos. Durante esse processo, nós adicionamos micro-organismos eficientes e outros elementos para tornar mais eficiente o nosso processo de compostagem e para que as plantas também tenham benefícios através desse processo, que resulta num fertilizante orgânico. Então, a fertilidade, ela representa um pouco de muitos elementos. E em relação a micro-organismos, eles têm a capacidade de melhorar tanto a saúde no solo, quanto a saúde de outros organismos que eles estão presentes. Então, no nosso corpo, para vocês terem uma ideia da quantidade de micro-organismos que nós temos, elas são maiores do que a quantidade de células que nós temos. A quantidade de células são bilhões de células. Micro-organismos são trilhões de micro-organismos. Eles estão presentes no nosso intestino. Eles estão presentes também no rumen da vaca, na moela da galinha. E no solo, eles estão presentes nas radicélulas, que seriam comparadas como o intestino humano, né, ou o intestino animal. Então, a raiz da planta é como se fosse a boca da planta. É através da raiz que a planta vai assimilar os nutrientes que estão presentes no solo. E por isso, a importância desses micro-organismos. Todo mundo aqui já deve ter tomado um Yakult, né? Aquele probiótico que ajuda a melhorar a flora intestinal, melhora a nossa resistência. E no solo é a mesma coisa. Da mesma maneira como no ser humano, a exposição da planta a micro-organismos benéficos, sejam eles fixadores de nitrogênio ou que exerçam outras funções no solo, toda essa interação com o micro-organismo benéfico vai gerar uma maior resistência para as plantas. Então, hoje, a fixação biológica, ela estima-se que possa chegar a mais de 20 bilhões de dólares a economia na agricultura,
utilizando essas bactérias para fazer inoculação de sementes. E existem várias relações de micro-organismos com a saúde humana. Um exemplo delas é uma bactéria que foi encontrada no esterco da vaca, que acaba gerando um hormônio que é responsável pelo bem-estar no ser humano. Então, não há uma distinção muito grande de micro-organismos que estão presentes no solo e que também estão presentes em outros seres vivos. Aqui tem um pouco, nós temos uma relação dos materiais que nós fazemos a gestão de resíduos na nossa usina de compostagem, que vão desde de vegetais, animais ou minerais. Então, nós equilibramos, utilizamos matérias secas, né, que seriam cinzas, podas de árvores, e misturamos com elementos úmidos. Por exemplo, nós tratamos lodos de cooperativas, incubatório, inclusive a Copavel faz parte dos nossos clientes, que faz o tratamento de resíduos. Então, nós tratamos esses resíduos fazendo uma mistura e compondo um elemento de fertilização de solo com micro-organismos eficientes. Aqui tem um exemplo do ciclo do nitrogênio e da atuação dessas bactérias no solo. Então, através das bactérias fixadoras, o nitrogênio é disponibilizado para as plantas, essas plantas disponibilizam gás carbônico e outros elementos para essas bactérias e elas vão vivendo em simbiose com as raízes das plantas. Se nós pegarmos um pedaço de solo onde não tem uma planta vivendo, nós não vamos encontrar uma diversidade tão grande de micro-organismos quanto se nós analisarmos um pedaço de solo de uma raiz. Então, esses micro-organismos eles vão circulando na terra para chegar até nas raízes das plantas. E também para vários tipos de cultivo. Então, essa quantidade de elementos, desde cinzas de caldeiras, resíduos de incubatórios ou lodo, todo esse material ele acaba se tornando mais biodiverso e também com uma maior quantidade de elementos minerais e de organismos vivos para auxiliar as plantas a absorver tanto esses elementos, quanto elementos que já foram colocados no solo através de adubação mineral. Então, aqui nós temos um exemplo de carência de nutrientes das plantas por alguns elementos. E na raiz da planta aqui nós temos uma ilustração das bactérias interagindo com as raízes. E também existe um termo conhecido que é a internet dos fungos. Existem fungos como a micorriza, o tricoderma, que se ligam às raízes e potencializam a absorção desses nutrientes. Então, basicamente, uma raiz que teria centímetros, ela pode ter metros de diâmetro. Então é isso, pessoal. Eu vou abrir para as perguntas de vocês. Nós estamos desenvolvendo alguns produtos biológicos, fazendo testes, tanto em lavouras, em agricultura convencional, buscando uma transição para um modelo mais sustentável e que faça uma maior composição de elementos para poder gerar melhores resultados. Então, é um processo longo de pesquisa, porque hoje
mesmo na nutrologia, é muito pouco conhecido a atuação desses micro-organismos no nosso corpo, a interação entre eles, e quem dirá nas plantas, nos animais, né? Mas estima-se que em torno de 5% dos micro-organismos vivos estejam classificados. Então tem um longo trabalho pela frente. Nós estamos trabalhando para poder identificar como os micro-organismos atuam no solo, e nós temos uma boa experiência aqui na nossa região, acompanhando produtores que utilizam com segurança produtos biológicos, seja para controle de praga, de doenças, como também para poder melhorar a absorção dos nutrientes pelas plantas. Então eu vou passar aqui a palavra para o meu colega Carlos, que é gerente comercial da empresa, para ele falar um pouco mais sobre o nosso trabalho com adubação. Não, é só complementar o seguinte, né? É uma empresa daqui, da região de Cascavel, desde 2008, estamos desenvolvendo esse trabalho, e acima de tudo, a gente dá a destinação correta. Se tiver algum resíduo que esteja necessitando, hoje os órgãos ambientais exigem que você dê destinação correta aos seus resíduos. Então lá nós certificamos isso. Você leva, a gente dá o certificado de destinação adequada. Estamos localizados no Espigão Azul. Qualquer visita aí ou qualquer interesse no plantio, na lavoura, para melhorar a qualidade do solo no plantio, estamos à disposição. Tem o nosso site, temos interesse em atender qualquer um que seja, produtor ou não. Até o Exército colabora conosco nas suas árvores, nas podas, a Copel, a Prefeitura. Isso tudo ajuda a compor o nosso adubo orgânico. Tá bom? Quem quiser perguntar, por gentileza, estamos abertos. Perguntas. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao processo que nós realizamos de compostagem? Agradeço pela contribuição, Brás. Então, agradeço pela atenção de todos. E se vocês quiserem levar uma amostra aqui do nosso produto pronto, nós temos um saquinho aqui, vocês podem utilizar nas plantas em casa. Estamos à disposição também, se alguém quiser nos procurar para saber um pouco mais do nosso trabalho com relação a produtos biológicos.